paz do Senhor seja convosco. Hoje é dia 30 de agosto e eu quero compartilhar a palavra do Senhor com você, que hoje no meu coração. Se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 18, o título diz assim: Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Aleluia. Aqui, Jesus, ele já coloca ali a sua posição. A multidão, vendo que ele era o mestre, que ele tinha as palavras, e aí chega um ou outro: olha, nós vamos te seguir, eu vou te seguir. E aí Jesus, ele deixa claro: olha, você quer me seguir? Eu não tenho onde dormir, eu não tenho casa, nem sempre a gente vai ter o que comer. E aí, quando eu vejo essa palavra, esse evangelho ali no Evangelho de Mateus, e eu vejo que nos dias de hoje é pregado um evangelho completamente diferente, né? O famoso evangelho da prosperidade. Porque muitas pessoas estão sendo enganadas em nome de Jesus. Porque muitos líderes, muitas igrejas se abrem, muitas portas se abrem, chamando as pessoas: vem para Jesus e você vai resolver seus problemas, vem para Jesus que você vai conseguir comprar sua casa própria, vem para Jesus que você vai conseguir casar. E não é sobre isso. O seguir Jesus não é sobre isso. O Evangelho de Cristo não é sobre isso. Jesus, ele veio para trazer as palavras acerca do reino dos céus. O mestre Nicodemos, né? Ele tem a oportunidade ali à noite de ir lá falar com Jesus, né? Para saber acerca das palavras que Jesus estava ali falando. E Jesus, ele fala para ele: olha, vamos ler aqui no Evangelho de João, capítulo 3. Tá? O que Jesus fala para Nicodemos. Vamos ler aqui juntos completo. Evangelho de João, capítulo 3. Nicodemos visita Jesus. A partir do versículo 2, né? Nicodemos, este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Olha aí a indagação dele. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E aí, Nicodemos fica perplexo e não entende nada. Sabe por que ele não entende? Porque ele não era uma pessoa espiritual, ele não tinha nascido do Espírito. Então, quando você vê pessoas sendo enganadas com um evangelho
da prosperidade, o evangelho que não é o evangelho do reino dos céus, você vê que a pessoa não nasceu de novo, não nasceu do Espírito. Ah, mas naquela igreja, naquele lugar, eles fazem maravilhas, operam maravilhas, curas. O diabo, ele tem poder para fazer maravilhas. Então, nem tudo que reluz é ouro. Porque qual é a dificuldade das pessoas entenderem que Jesus, ele veio, né, ao nosso mundo como homem, passou, sofreu as dores humanas, né? E as pessoas, elas têm um engano de achar que não, eu vou para Jesus porque eu vou resolver os meus problemas. E não é. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Jesus, ele estava andando e ele viu aquele cego de nascença. E aí os seus discípulos perguntaram para ele: mestre, quem pecou? Ele ou os seus pais? Né? E Jesus aí, ele responde: ninguém pecou. Nem ele, nem os pais dele. Isso aconteceu para que se manifeste a glória de Deus na vida dele. Porque hoje as pessoas não aceitam passar por dificuldade. Se a pessoa passa um problema, uma dificuldade, automaticamente a fé dela já acabou. Ela não tem mais fé. Porque ela pensa, como que eu posso? Estou na igreja, aceitei Jesus, estou servindo a Deus e estou passando por isso. Vai passar. Vai passar. Não adianta. Porque o apóstolo Paulo, ele escreveu: o reino de Deus não é só comida, não é comida nem bebida, mas é paz, é alegria, é justiça. O reino de Deus é sobre coisas espirituais, sobre o reino dos céus. Muitos, quando Jesus estava explicando, tiveram dificuldade para entender. E hoje ainda muitos têm dificuldade para entender. A palavra está escrita, muitos homens e mulheres pregando a palavra e as pessoas têm dificuldade para entender. Porque foi colocado isso na mente das pessoas, que a pessoa, ela vai para Jesus e ela vai ter uma vida perfeita, ela vai ter um casamento perfeito. Muitos mostram, né? Muitos líderes, muitas pessoas, elas vão para a internet mostrar que elas têm uma vida perfeita. Mas isso não é verdade. Porque o próprio Jesus, ele deixou claro: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E ele ainda disse mais, ele: olha, eu vou para o meu Pai, mas eu vou deixar o Consolador. Nós temos o Consolador, que é o Espírito Santo. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós vamos passar sim por aflições, por lutas, mas o Espírito Santo, ele vai nos consolar. Ele vai nos trazer o alento, ele vai nos dar a direção. E aí, quando Jesus voltar, que a igreja for tirada daqui desse mundo, aí o Espírito Santo vai embora. E aí, lá na glória, lá não haverá pranto, não haverá dor, né? Agora, enquanto estivermos aqui, nós vamos passar assim. Você vai ouvir pastores dizendo que tem que ter uma vida perfeita. Eu não estou falando sobre conduta. O cristão, ele tem que ter conduta, ele tem que ter o caráter de Cristo, ele tem que sim ter uma vida, viver uma vida correta, não fraudar, não roubar, não matar, né? Não se viciar. Isso, questão de caráter. Agora, dizer que porque você é cristão, você tem que... As pessoas só vão aceitar você se você tiver um casamento perfeito, filhos perfeitos, e não é assim. Então, porque a pessoa é cristã, ela não pode ter
uma perda, não pode ter um luto, não, gente. Aí a pessoa vai, acontece algo na vida da pessoa, perdeu alguém, sofreu um luto, e aí a pessoa o quê? Aí já, como fizeram os amigos de Jó, apontaram o dedo. Ah, Jó, você pecou, Jó, você pecou. Assume logo. E a mulher dele amaldiçoa esse Deus e morre. E aí Jó, ele vai, maravilhosamente responde, olha, para a mulher dele, eu tive o bom, eu tive o bem de Deus e aceitei. Por que agora, quando acontecer algo ruim, eu não vou aceitar? Né? Porque Deus, ele é soberano. E aí Jó, ele entende que Deus está no controle de todas as coisas. Ele tinha realmente uma vida próspera, filhos maravilhosos, e de repente ele ficou sem nada. Mas ele soube que aquilo ali era a permissão de Deus, aconteceu. E nas nossas vidas não é diferente. Deus saiu da vida de Jó? Não saiu. Então, se uma pessoa passa algo na vida dela, um problema, não. Ela agora não serve mais para pregar porque ela agora está com esse problema. Não, gente. É a vontade permissiva de Deus. Tem coisas que... Então, por isso que Jesus, ele falou, olha, tem que nascer do Espírito. Tem que nascer do Espírito, porque nesse mundo vai ser difícil. Esse mundo aqui que vocês vivem vai ser difícil, porque o mundo jaz do maligno. Vocês vão ter dificuldades aqui. E se você olhar a trajetória da igreja primitiva, dos discípulos de Jesus, olha a vida que esses homens tiveram de perseguição, de morte terrível. Mas eles não negaram a fé. Eles foram fiéis até o fim. Aí, nos dias de hoje, ser o homem de Deus, ser uma pessoa, é mostrar que é uma pessoa muito próspera, né? Mas os discípulos tiveram isso? O apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, João, eles tiveram? João Batista estava preso e ele recebe a revelação de Deus e ele escreve o livro de Apocalipse. E aí vai ter questão que na primeira prova que ele passar, ele vai negar a fé. Muitos depois dos discípulos, os que vieram, né? A comunidade que veio depois, muitos ali morreram porque não negaram a fé em Cristo. E como é que hoje a pessoa vai lá, tá passando por uma dificuldade, aí ela não serve mais. Aí Deus não tá com ela. Como assim? É para que se manifeste a glória de Deus. É para que se manifeste a glória de Deus. Porque quando você entende o que significa o reino dos céus, o que significa o evangelho de Cristo, quando você entende o porquê do sacrifício de Cristo, que foi perfeito, Jesus, ele se entregou à morte, ele venceu a morte, ele ressuscitou. Foi para quê? Para que tenhamos vida eterna. Não foi para nada relacionado a esse mundo. Foi para algo, olha, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Foi para algo muito maior, que transcende. Você tem que ter uma mente evoluída espiritualmente para conseguir entender que o que Jesus fez por nós é para a posteridade, para a nossa eternidade. Não é para agora. Não é para o hoje. Sabe? As bodas do Cordeiro. Aí você vai receber.
o galardão, os presentes, vai ser lindo, não vai ter choro, vai ser uma coisa linda. Mas aqui nesse mundo, você tem que se fortalecer espiritualmente para você conseguir passar pelas dores desse mundo. Mas para você entender que você tem que olhar, como o apóstolo Paulo disse, eu vou olhar para o autor e consumador da minha fé, que é Jesus. E eu sigo para o alvo que é Cristo. Eu vou correr e vou vencer para não perder a coroa da vida. É sobre isso. Não é sobre coisas materiais. É sobre coisas espirituais. Mas para conseguir entender, senão ficaremos como Nicodemos. Como poderemos nascer de novo se somos velhos? Como voltaremos ao ventre materno, né? O homem que era um mestre, que era estudado na lei. Mas você vê que a mente dele não estava preparada para coisas grandes, coisas espirituais, coisas do céu, coisas do porvir, os mistérios de Deus. Ele não conseguiu entender, sabe? E Jesus fala para ele, tem que nascer do Espírito, meu filho. Tem que nascer da água e do Espírito, sabe? Porque é o Espírito que vai trabalhar na tua vida, na tua mente, para tu entender. Para quando vier a prova, tu não perder a fé, tu não perder a coroa por causa da prova no mundo que jaz do maligno, no mundo terreno, que Jesus, ele disse que teríamos aflições. Mas para termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Olha como é que Jesus, ele é maravilhoso. E aí ele deixa o Consolador. Então, hoje, eu trago essa palavra aqui, que o Senhor colocou no meu coração, para que venha te fortalecer, para que você não desanime e siga firme na sua fé, siga firme com Jesus, porque somente Ele pode nos dar a paz que excede todo o entendimento, que nos dê o Espírito Santo para sabermos que no dia da angústia, Ele está ali para nos consolar. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus seja convosco e que você tenha um ótimo final de semana, em nome de Jesus. Amém?